Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos conceitos mais importantes e, vamos combinar, mais complicados da vida em sociedade: o poder. Afinal, de onde ele vem, como é que ele se manifesta e por que essa discussão, que já tem séculos, voltou com tudo e está tão urgente nos dias de hoje? Vamos tentar entender isso juntos? Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é a base de tudo. Por que a gente obedece? Já parou para pensar? Por que paramos no sinal vermelho mesmo quando não tem ninguém olhando? Ou porque seguimos as regras de um chefe ou as leis de um governo? Essa obediência, seja por vontade própria ou não, é a cara mais visível do poder no nosso dia a dia. E se a gente for pegar a definição mais ampla possível, como mostra o teórico Norberto Bobbio, poder é basicamente a capacidade de produzir um efeito. E olha que interessante, nessa definição, o poder nem precisa ser humano. A gente pode falar do poder de um combustível de esquentar algo ou do poder de um tecido de absorver água. É, no fundo, uma força que causa alguma mudança no mundo. Mas o que interessa mesmo para nossa análise política aqui é o tal do poder social. E aí a definição fica mais específica. A gente sai desse mundo geral dos objetos e entra num universo bem mais complexo das relações humanas. O foco agora é entender como uma pessoa consegue influenciar o que a outra faz. E a definição do Bobbio para isso é super direta. Poder social é a capacidade de um ser humano determinar o comportamento de outro. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, é que o poder nunca existe sozinho, no vácuo. Ele é sempre uma relação. Pensa bem, a relação entre pais e filhos, entre um governo e sua população, ou entre um chefe e seus funcionários. O poder só existe de verdade nessa interação. E essa ideia do poder como uma relação bate de frente com uma outra visão, bem mais antiga, como a do filósofo Thomas Hobbes. Para ele, poder era quase como uma posse, um monte de recursos que alguém ia acumulando. O Bobbio faz uma crítica genial a isso. Imagina uma pessoa com todo o dinheiro do mundo, mas sozinha numa ilha deserta. Esse dinheiro tem poder? Nenhum. O poder não está no dinheiro em si, mas na relação que ele permite criar com outras pessoas que aceitam aquele dinheiro em troca de algo. Beleza. Então, se o poder é uma relação, como é que ele aparece na prática, na sociedade? A teoria política nos ajuda a enxergar três formas principais, como se fossem três grandes arenas onde essas relações de poder acontecem e vão moldando o mundo em que a gente vive. A primeira forma é o poder econômico, que se baseia na posse de bens. É bem direto. Quem tem os recursos consegue induzir quem não tem a agir de um certo jeito. Depois vem o poder ideológico, que é o poder das ideias. Pensa só no papel de intelectuais, de líderes religiosos, da mídia. Eles moldam o que a gente pensa e como a gente se comporta. E, por último, o poder político, que tem como base o controle da força física da violência organizada. Mas aqui tem um ponto fundamental. Existe uma hierarquia entre essas formas de poder. Para o Bobbio, o poder político é o poder supremo. Mas por quê? Porque é ele quem controla o uso da força. Pensa assim, quando a conversa não adianta mais e o dinheiro não resolve, a coação física é o último recurso que garante que as regras sejam seguidas. É por isso que, no fim das contas, os outros poderes acabam se submetendo a ele. Ok, já entendemos o que é poder e como ele se manifesta. Só que isso leva a gente para uma pergunta ainda mais funda, uma que divide os pensadores há milênios. Afinal de contas, de onde vem o poder? Ele é algo natural, quase como um dom divino? Ou é uma coisa que nós, seres humanos, construímos ao longo da história? Resumindo bastante, existem duas grandes respostas para isso. De um lado, a perspectiva essencialista, que diz que o poder é algo que já vem de fábrica, da natureza ou de Deus. É a ideia de Aristóteles, que achava que alguns nascem para mandar, ou a dos reis, que diziam governar por direito divino. A desigualdade seria natural e o poder só reflete isso. Do outro lado, a perspectiva histórica, que ganhou muita força na modernidade, diz o contrário. O poder é uma construção social. Ele nasce de acordos, como para os contratualistas, ou das relações econômicas, como para Marx. E se ele foi construído, quer dizer que ele pode ser transformado. E essa frase do Marx é um soco no estômago, mas ela ilustra perfeitamente essa perspectiva histórica. Para ele, o Estado não tem nada de neutro. Ele é uma máquina, uma monstruosa organização que foi criada num momento específico da história com um objetivo bem claro: garantir que uma classe social continue dominando as outras. O poder, aqui, é uma ferramenta de dominação que foi construída. E aí a gente pode pensar, tá, mas isso é um papo muito teórico, de livro de filosofia. Só que não. Essa discussão sobre a origem e sobre quem detém o poder nunca esteve tão atual. Ela está no centro dos maiores debates políticos do nosso tempo, principalmente quando o assunto é soberania.
Vamos ver essa linha do tempo para entender. Lá no século XVI, o conceito de soberania surge como um poder absoluto do Estado. Mas aí, na era neoliberal, a grande ideia era que essa soberania deveria ser meio que suspensa, diluída num grande mercado global. O poder não deveria ser político, mas sim econômico, fluido. Só que aí vieram as crises, como a de 2008 e a pandemia, que causaram o que o autor Paulo Gerbaldo chama de o grande recuo. A questão da soberania voltou para o centro do palco com força total. Sabe o que ficou claro? Aquela tentativa de fingir que o poder político podia ser substituído por umas regras impessoais do mercado simplesmente não se sustentou. Na hora do aperto, na hora das crises de verdade, todo mundo voltou a perguntar: espera aí, quem está no comando? Quem toma as decisões que afetam a nossa vida? Quem tem a palavra final? A ideia de um poder sem rosto, sem responsabilidade, se mostrou uma grande ilusão. E é isso que nos deixa com a pergunta final, que na verdade resume o grande dilema do nosso tempo. Num mundo todo interligado, com empresas gigantes, mercados financeiros conectados e crises que não respeitam fronteira nenhuma, a questão de quem realmente tem o poder e toma as decisões mais importantes se torna a pergunta central de tudo. É uma pergunta sobre o futuro da democracia e sobre o nosso futuro coletivo.